Bom, com o presidente internado e o vice fora do Brasil, como é que está o comando do país? Antônio Maldonado direto para Brasília. Aliás, Maldonado, ontem havia toda a expectativa de que Hamilton Mourão poderia voltar, poderia regressar aqui ao Brasil, mas não foi isso que aconteceu, não é? Não foi isso, Thiago. Apesar do apelo aí dos filhos do próprio presidente da República e do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que entraram em contato com o vice-presidente e pediram que ele retornasse, o Mourão ali em avaliação com a Secretaria de Comunicação e com os próprios auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, decidiu manter, pelo menos por enquanto, a agenda em Luanda. Mourão que participa do encontro de países de língua portuguesa em nome do governo federal, inclusive, uma viagem que já estava programada há algum tempo. Bom, sobre o comando aqui em Brasília, ele permanece ainda a cargo do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem que passar esse comando do país apenas se ele tiver que, de fato, se afastar, se ele tiver que passar, por exemplo, por uma cirurgia em que ele fique inconsciente. Em duas oportunidades, em 2019, o vice-presidente da República, ele no primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, chegou a assumir aí a presidência. Mas no ano passado, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro também passou por dois procedimentos cirúrgicos em que o vice-presidente não teve que ser escalado e não chegou a assumir a presidência da República. Agora, caso o presidente Jair Bolsonaro tenha que fazer uma cirurgia e tenha que se afastar da presidência, e com o vice-presidente fora do país, a presidência da República ficaria a cargo ali do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Agora ainda tem uma dúvida sobre se Arthur Lira, sendo réu no Supremo Tribunal Federal, poderia de fato assumir esse cargo. Se não puder, ficaria então a cargo do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Por último, nessa linha sucessória, viria aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Mas, pelo menos por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro continua despachando aí do hospital em São Paulo. Inclusive, o chefe de gabinete do presidente Jair Bolsonaro está aí com ele. Ontem, o ministro Fábio Faria publicou uma foto, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro assinando documentos. Ele já deixou praticamente tudo preparado para que as questões aqui em Brasília continuassem andando, orientações para os ministros, enquanto ele tivesse afastado para esse tratamento médico aí em São Paulo. A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro volte a despachar aqui de Brasília na próxima quarta-feira, mas a gente sabe como é o presidente. Ele, inclusive, em relação à própria cirurgia de hérnia, dessa hérnia, ele já poderia ter feito antes por recomendação médica, mas o presidente gosta de trabalhar, de estar aqui em Brasília, então pode ser que ele que ele volte um pouco antes da recomendação dos médicos. Mas, por enquanto, a orientação que o presidente recebeu, que a Secretaria de Comunicação passou para a gente, é que os auxiliares estão pedindo para ele ficar mais quieto esse final de semana, os médicos também, para que já na semana que vem possa estar recuperado e voltar ao trabalho normalmente, presencialmente, aqui já na capital federal.